sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office, com o patrocínio da Cavalete. E hoje nós temos uma convidada aqui que é super top, a Cibele Verasto. Cibele, seja bem-vinda, obrigado pelo aceite. Onaga, obrigado pela presença. Guma, obrigado. Cibele, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória. Tá bom. Bom, eu sou a Cibele Verasto. Algumas pessoas elas me conhecem pela trajetória que eu tenho de carreira em facilities por entre 18 e 20 anos, né? Comecei desde pequenininha, em facilities a gente fala desde pequenininha, porque eu comecei lá como auxiliar, como assistente. Eu costumo dizer para as pessoas que eu passei por todos os degrauzinhos ali na carreira de facilities, né? Atualmente, eu estou numa posição atuando numa empresa de inteligência artificial que é totalmente fora do meu core business, então é uma novidade para mim e eu estou gostando muito da experiência. Todos esses 18 anos aí eu tenho atuado dentro do meu core, né? Em empresa de real estate, do setor imobiliário. Então hoje é uma experiência diferente, né? De experiências anteriores, eu trabalhei em posição de liderança global, liderança Latam, né? Então já venho aí de um conhecimento global, não especificamente em regiões como EMEA, por exemplo, trabalhei um pouquinho, mas foi bem curta a experiência, mas eu tenho uma experiência um pouquinho mais, posso dizer, um pouquinho mais específica para a região de Latam, né? E aí a minha trajetória começa eu lá pequenininha em facilities. Eu fui convidada a trabalhar numa empresa, né, do setor imobiliário, não tem nada a ver com a minha formação raiz, eu me formei em TI, e aí quando eu estava começando a minha carreira, falaram, tem uma vaga aqui, você não quer experimentar, tal, e aí eu comecei como auxiliar numa empresa já global, né, do setor imobiliário, e aí eu comecei, falei, isso aqui é temporário, eu vou mudar, eu vou voltar lá para a minha área. E aí eu falei, caramba, eu tô gostando. Aí eu fui ficando, quando eu percebi eu já tava já galgando uma carreira naquilo, né? Então eu comecei a usar muito o meu senso criativo, por exemplo. Então, para criar processos, eu tenho uma facilidade muito boa. Por quê? Porque eu comecei usando o senso criativo para aquilo, e aí isso eu vi que fazia muito sentido dentro da operação. Mas até eu acho que essa questão de TI faz com que a gente pense em processos. Precisa, e eu acho que facilities e TI, dependendo do propósito onde você trabalha, eles entrelaçam muito, né? Depende do propósito do cliente, da empresa que você está, que seja. E sim, a questão de processo. Então, eu acho que são áreas que elas são muito correlatas em alguns momentos. Eu acho que faz bastante sentido, sim, o seu comentário. E a gente trabalha, hoje onde eu estou, por exemplo, como é uma empresa de tecnologia, a gente tem um approach muito grande com o pessoal, né, de TI, porque a gente tem um aparato mais tecnológico dentro do escritório, tem que casar essa questão de processo. Então, a gente trabalha muito juntos. Então faz todo sentido seu comentário. Eu estou te comentando isso porque assim, eu tenho uma formação acadêmica. A primeira foi como programador. Eu nunca trabalhei como programador, mas isso me fez criar processos. Faz todo sentido. Então, para tudo, depois as outras faculdades que eu acabei fazendo, então, assim, mesmo na parte de administrar a empresa, seja como for, tudo que eu vou fazer, eu tenho processos. E isso hoje, eu sou bem mais velho que você, então hoje eu entendo. Bem mais. E hoje é um garoto de programa mais velho. Que isso, nossa. Oi? Então a gente percebe que com o passar dos anos, né, que a gente vem carregando aí, a gente percebe que isso daí está dentro do nosso DNA. E quando você pesquisa, você vai ver que é uma formação lá atrás, voltado para essa questão de programação. Então, para tudo eu tenho processo. Tem um passo a passo. Tem um passo a passo. E eu com a minha equipe como gerencial, eu falo assim, existem os processos. Se você burlar o processo, vai dar problema. E toda vez que eles fizeram isso, eles tiveram problema. Então, existem processos. Então, processos bem organizados e no momento correto, né? Isso dá o resultado final com sucesso, né?
Eu fui programadora, então pode falar que eu aprendi a pensar com a questão lógica também. É por isso que eu estou te falando, essa questão de TI é justamente isso, né? É a questão da programação, a gente cria processos, né? Exatamente. O ordenamento é importante, né? Porque você, de uma época de programação, é mais fácil, né? Eu programei em COBOL, Assembler. Meu Deus, COBOL! Então, assim, tão processos que se você chegasse no final e não colocasse o ponto... Não roda de vinha verdade. 350 mil erros, né? Por causa de um ponto. Então, o que fala, existem processos, né? Faz todo sentido. Na operação de facilities também é a mesma coisa, né? Se você pular uma parte daquele processo, lá na frente não vai funcionar. Então, e aí também mora o propósito de você conseguir direcionar as equipes que trabalham junto com você para que elas sigam aquele passo a passo também. Comunicação é muito importante também. Você orienta uma pessoa de uma maneira e, de repente, o discurso dela não está alinhado com o seu. Quando chega no cliente final, lá que é o nosso internal customer lá na frente, também não vai funcionar. Distorce tudo, tira a impressão de autorização, de autonomia que você tem referente àquela operação. Distorce todo o processo. Então a pessoa fala, poxa, os caras não têm organização na própria operação deles, porque eles não se falam. Um tá aqui, um tá falando X, outro falando Y, né? E essa é uma parte importante, eu acho que, do processo. Você estabelecer um fluxo de comunicação assertivo com a sua própria equipe para você conseguir fazer uma entrega. Então, e tá alinhado com isso, né? Cibele, quantas pessoas tem na sua equipe? Eu tô com uma equipe só terceirizada hoje. Eu vim de uma equipe com uma equipe anterior, em outra empresa eu tinha 18 pessoas a nível global. E aí eu decidi fazer essa mudança de carreira, sair do core, né, de facilities, de uma empresa do core de facilities, e experimentar um pouco de ser orgânica numa empresa de um core diferente. Então, hoje eu tô sozinha no escritório, mas eu tenho uma empresa terceirizada como minha equipe, né, trabalhando junto comigo. São super parceiros, me ajudam muito. Eles trazem toda uma diferença ali para a operação. Então, eu acho que eles agregam Você bastante. Teve dos dois lados do balcão, digamos assim, né? Quando você tem um cliente, no teu caso, que entende os perrengues de facilities, você vê diferença? Quer dizer, se eu tivesse clientes que têm a mentalidade que eu tenho de facilities, entendesse um pouquinho mais, óbvio que vai ser sempre melhor. A conversa vai fluir de uma forma bem diferente, mas é muito gritante essa diferença? É muito gritante essa diferença. Eu já tive clientes e clientes, né, na minha vida. É muito difícil você lidar com um cliente, ele às vezes até tá dentro da estrutura de facility workplace e às vezes o cara não tem aquele conhecimento tão a fundo e começa a te pedir coisas absurdas. Ou você tem clientes que estão alocados em outro país e o cara não entende que você tem limitação de normas e legislação e você não pode fazer o que ele está pedindo. Então é diferente quando o cara está dentro do seu core e ele consegue entender, então ele consegue ter até empatia por você e pela equipe. Eu vou dar um exemplo de um problema que eu tinha muito em clientes, falando a nível Latam, quando tinha uma pessoa que eu tinha que reportar para fora. E meus chefes também geralmente estavam fora e era difícil de entender. Então, eu vou falar, na pandemia, em um dos meus clientes, a gente fechou o prédio, mas a gente manteve toda a operação técnica funcionando. E não só a operação técnica, por exemplo, continua chegando correspondência. O que é operação técnica nesse caso? Toda a questão de manutenção dos equipamentos, a gente não quis parar. Porque se eu simplesmente parasse tudo e de repente volto o prédio amanhã, a tendência de dar problema nos equipamentos era muito grande. Então a gente manteve a manutenção, todas as manutenções preventivas a gente manteve. Vai rodando, e a gente deixou rodando e funcionando, não desligou o ar-condicionado, nada. A gente deixou rodando. Então as equipes que estavam dentro do prédio eram as equipes só de operação, não tinha funcionário. Só tinha o pessoal terceirizado trabalhando. Então, tinha a manutenção, tinha a limpeza, tinha a equipe de facilities fazendo toda essa parte, que eles iam, faziam visitas periódicas, e tinham seguranças. Tá? E aí, o que acontece? Continuou chegando correspondência, e aí, assim, quem ia distribuir a correspondência e avisar o usuário final? E aí, o cliente lá de fora falou assim, fala pro segurança da guarita fazer. Aí eu falei, querido, aqui no Brasil a gente tem um problema de legislação trabalhista. Esse é o desvio de função.
Então, eu não posso pedir. Não, mas não tem nada não, pede para ele fazer. Então, essa era uma briga constante que eu tinha com clientes para fazer. Um chefe meu, de muitos anos atrás, também uma vez, ele falou assim, demite o pessoal da mensageria e manda o técnico colocar carta nas mesas das pessoas para a gente fazer um saving. Falei, não, isso não pode existir. Mas aqui no meu país pode. Falei, mas a gente não está no seu país. A gente está no Brasil, a lei é assim, XPTO, e se eu fizer isso, a gente está assumindo um risco, né, de um passivo trabalhista. Então, não tem como. Então, e aí a gente tem não só a questão do cliente entender o core, né? A questão da empatia do cliente entender o core. A gente também tem questão de barreiras culturais, dependendo de onde que você trabalha. Então, como eu já venho aí trabalhando, né, num âmbito global já há muitos anos, então eu já venho trabalhando com isso, já venho sofrendo com isso para fazer entender. Tem pessoas de fora que elas são mais flexíveis. Não, tá bom, seu país é assim, tudo bem, né? Meu chefe, por exemplo, eu trabalho com ele, converso com ele. Não, é assim, você falou, tá falado. Você é especialista aí no seu país, eu tenho que te ouvir. Mas nem sempre a gente tem, né, essa escuta, né, por parte do cliente ou do seu chefe que fica lá fora. E aí é outro tema, né? A questão da cultura. E aí é isso. Mas você acha que pelo fato de ser mulher também existe esse problema, não? Deles não terem... Veja, eu já tive eu prefiro isso. trabalhar com mulheres, tá? Minha equipe sempre foram 90% mulheres. Né? Acho digno. 90% mulheres. É? Acho digno. Trabalhe mesmo com mulheres. Não, eu não tenho nada contra os homens, mas eu acho que as mulheres são muito mais competentes do que eles. Competentes que eu digo assim, mais dedicadas, comprometimento. São comprometidas com aquilo. Eu acho que não é nem comprometimento nem nada. Mulher é o seguinte, mulher geralmente, como ela é mais emocional e mais detalhista, se o seu propósito, do seu negócio é esse, eu acho que funciona melhor. A entrega é diferente. A entrega é diferente. O homem é mais técnico Justamente. E mais lógico. Então, a entrega é para outro tipo de propósito. Então, tem que casar tanto que assim, é uma coisa muito de sentimentos, né? Tanto que quando eu sentava na sala de reunião para conversar, com um homem era tranquilo, com mulher já começava a escorrer a lágrima. Eu falei, mas eu nem falei nada. Eu não fiz nada. Mas era já assim, mas o que eu fiz? Eu não falei nada. Mas assim, é porque o comprometimento procura dar uma entrega melhor. Mas voltando àquilo, né? Pelo fato de você ser mulher, você acha que existe alguma discriminação em relação a uma chefia? Talvez ele é mulher, não saiba... Já ouvi esse tipo de coisa. E eu acho que a gente escuta muito mais quando a gente está numa reunião que a gente tem uma discussão muito mais técnica. Tá. Né? E aí eu já ouvi, mas espera aí, mas você é mulher e você não conhece. Teve uma situação uma vez em um dos meus escritórios que a gente teve um problema elétrico e era um quadro que não era dentro do escritório, ficava fora, era do condomínio. E aí falei para minha recepcionista, aciona o pessoal do condomínio, o pessoal de engenharia do condomínio, porque eu tô pegando o carro, tô indo para aí, e aí eu já discuto com eles o que tá acontecendo, qual que é o motivo dessa pane elétrica que tá dando aí. Cheguei no escritório, e aí tava lá a equipe lá, os caras já estavam com escada, e eu olhando em cima, embaixo, enfim. E aí tava o líder deles lá, e aí eu cheguei, eu falei assim, então, vocês estão checando, eu me apresentei e tal. Aí ele falou, tá bom, cadê o responsável técnico? Eu olhei assim, sou eu o responsável técnico. Por quê? Tem algum problema? Mas você, mulher de salto alto, falei, então, se você quiser, eu troco, põe o tênis, subo aí na escada, olho, vou lá, a gente entra no alçapão, o que você quiser. Não, mas é porque a gente não está acostumado a lidar. Eu falei, aí é um problema seu. Eu sou a responsável técnica do escritório e eu sei que está dando XPTO problemas de elétrica por falta de manutenção ou de organização da parte da equipe de vocês. Então, vocês vão me falar onde exatamente está esse problema aí e eu vou acionar a gerência de vocês comigo. E aí a gente conseguiu resolver. Mas o cara olhou para mim e falou assim, mas você, assim, de salto alto? Eu falei, não sei, você quer que eu suba na escada, põe o tênis, não tem problema. Não, a gente sabe que tem isso ainda hoje em dia. Já tem, E até porque passa com a gente aqui, né, vários entrevistados mulheres, né? E a gente pergunta para ver se realmente tem
essa questão, né, de uma discriminação ou de um... Tem discriminação. A gente sabe que quando tem, a gente né, fala mas do âmbito técnico, tem discriminação salarial. Vou falar outra situação. Teve uma vez que eu estava fazendo uma transição, né, de um lugar para o outro, e aí eu falei com um amigo meu, ele estava trabalhando em outro lugar, falei, você não quer vir aqui para o meu lugar, para minha posição? Eu sempre lembro das pessoas. Uhum. Aí eu falei, você quer vir aqui para minha posição, tal? E aí ele falou assim, quero, legal, mas depende de como que tá o salário, tal, não sei o quê. Falei, bom, eu tô ganhando X, e eu tava numa posição maior que a dele, né? A nomenclatura era maior. Tô ganhando X, eu ganho Y. Era tipo 45% a mais do que eu. Na mesma posição. Aí eu falei, que engraçado. E aí eu fui dar uma olhada, assim, meio que pesquisar, não, né, ficar entrando em questão de salário, porque é muito confidencial, mas assim, conversando com outras pessoas e pegando um feedback, eu vi que acontecia muito isso, de que as mulheres estavam com faixas salariais menores do que em relação aos homens, independente de posição. Eu falei, então tem alguma coisa errada aqui. Não entendo qual o critério Faz para essa muito tempo discriminação. isso? Tem alguns anos já. Mas acho que não mudou tanto, irmão. Mas é lamentável não, esse... Não mudou tanto. Mas enfim. Uma outra questão aí que a gente estava falando lá no café, a questão de faixa etária, vendo faixa etária diferente dentro do teu ambiente de trabalho. Como é que você está lidando com isso? A gente tem um público misto. Eu sou uma pessoa que sou de todo mundo. Para mim, não tem discriminação de nada com nada. Eu gosto muito de trabalhar com público diverso e faixa etária, e não importa a religião, a orientação, o que você quiser. Para mim, e eu acho que é importante a gente conhecer perspectivas diversas, né? Então, isso quando a gente fala de diversidade, eu acho que não pode ser só o bonitinho, o falado, o propósito da empresa para falar que eu sou. Inclusive, eu acho que existe uma beleza nisso, né? E aí, falando de questão de diversidade de idade, né? De faixa etária. A gente tem um público bem misto, né? Em questão de faixa etária. Dependendo da área, a gente tem bem mais jovens, muito mais jovens do que eu, que às vezes leva até um susto, umas carinhas de bebê. E tem pessoas da minha faixa etária. Então, eu não tenho dificuldade em lidar com essas faixas etárias, né? Porque a gente consegue se encaixar e entender o nível de maturidade de cada pessoa e a necessidade de cada pessoa. Então, ali é um público bem misto, bem diverso mesmo, e eu tenho me dado muito bem. A gente não tem muitas limitações em relação à expectativa ou entrega com base na idade das pessoas, tá? Então, funciona muito bem no meu escritório. Sibeli, você tem uma jornada aí grande em Facilities, né? Agora eu estou curioso, como é que a gente chega no top influencer em FM? Todo mundo me faz essa pergunta. Eu acho que já tem uns 2 vídeos que eu estou explicando essa história. Eu vou contar a historinha desde o começo. E de verdade, para mim também foi uma surpresa. Simplesmente recebi um e-mail do IFMA falando, você foi escolhida. E as pessoas perguntam, mas você fez um cadastro, alguma coisa? Teve uma eleição, uma enquete, sei inscrição. Lá, tiraram os dados nas cartas, sei lá. Não foi. Até para as pessoas poderem entender como isso acontece, né? Então, acontece que o IFMA, eles analisam por cima as pessoas que estão sendo referência no mercado e que elas têm algum envolvimento, às vezes, com a associação. Não necessariamente um envolvimento direto, mas em algum momento você cruzou o caminho deles e tudo mais. E aí eu fiz a mesma pergunta para eles, falei, por que eu? Né? Então, de novo, eu não me cadastrei em nada, eu não me candidatei a nada, eu não pedi nada para ninguém. O IFMA simplesmente fez assim, opa, é você, e apontou para mim. Aqui no Brasil, eu e a Fátima Souza, né, que é minha amiga também, nós duas fomos escolhidas, né? E na América Latina, curiosamente, 4 mulheres só foram escolhidas. Aí teve 35 no mundo, eu acho que dos 35, só 16 foram mulheres. Mas a gente representa muito aqui em questão falando de Brasil e América Latina. E aí, voltando, né, fui fazer essa pergunta para o IFMA, quero entender, né, qual que foi o critério. E aí,
eu já imaginava o que era, que é essa questão do trabalho que eu faço de apoio com outros facilities managers, né? Tá. Eu tenho um Instagram que era voltado para coaching de profissionais e tudo mais. Eu dei uma parada, tem uns 3 anos que eu dei uma parada, porque eu não conseguia conciliar o trabalho, porque isso tem que ser muito minucioso. Tá. Você tem que mapear o perfil da pessoa para poder dar um apoio adequado, fazer um trabalho de mentoria adequado. Então, assim, eu já vinha há algum tempo ajudando pessoas na área de FM e dando apoio. Então, esse aí é um ponto. E o outro ponto é que eu sou a única pessoa no Brasil que tem 2 certificações do IFMA, que é FNP e o CFM. Tá? O CFM, que é a certificação mais difícil de obter, tem só 4 pessoas no Brasil que tem, e eu sou uma delas. Então, assim, o nome do IFMA está muito envolvido em esse approach com vários FMs de apoio, né, na área, junto com o nome e as certificações que vêm ali. Então, eu meio que fiz um misto e juntei as 2 coisas. Muitas pessoas me procuram, por exemplo, perguntando como que eu obtenho a certificação? Como que eu faço? E nessa coisa de CIBEL me ajuda. E tem muitas pessoas do CIBEL me ajudam. Então, eles falaram que essa questão do engajamento do profissional, do FM no Brasil, né? Do apoio às pessoas. E é um apoio legítimo, é um apoio real. Eu não ganho nada com isso, eu não ganho 1 centavo, eu simplesmente faço pelo fato de que eu gosto. E eu quero realmente ajudar. Então, a pessoa vem e me procura no LinkedIn, eu tenho informalmente. Um informalmente, eu falo, tá bom, marca um horário comigo fora do meu horário de trabalho, vamos bater um papo e eu vou te ajudar. Então, eu meio que faço indiretamente a questão do coach, continuo ajudando as pessoas, né? De uma maneira bem informal. E isso chamou a atenção do IFMA, porque eles já vinham me acompanhando desde o momento que eu tirei a minha primeira certificação. E aí eles entendiam que esse trabalho era muito importante, né, de engajamento das pessoas. Então, isso ajuda a enaltecer a associação aqui no Brasil, né? Isso traz à tona, traz à luz o nome deles, então vem de carona comigo e, ao mesmo tempo, é um ganha-ganha para as pessoas, para mim, para o IFMA. Então, foi esse o critério de escolha deles. Você sabe que eu vou te contar um particular, né? A gente não chegou a conversar antes, nada, a gente se trocou mensagens pelo LinkedIn, né? E você chegou através de uma indicação. E o que me chamou muito a atenção, que eu já te acompanhava, né? Foi a questão de ser a Top Influencer, porque eu conheci a Fátima, que é uma grande amiga, teve com a gente aqui também no programa, né? Ela voltou, inclusive, do evento, né? Foi logo a semana seguinte, né? Ela voltou do evento e na semana seguinte ela gravou aqui com a gente. Ainda não foi pro ar o programa, mas vai agora em dezembro. E eu fiquei encantado com isso, porque eu falei, bom, eu conheço 2 pessoas que são agora influencers. Eu preciso saber disso, né, de alguma forma. Como eu faço? Né? Onde eu me candidato? Não, porque a Fátima, tudo bem, ela tem uma jornada... educação, de muitos anos com educação. Muitos anos. Exato. Eu conheço a Fátima há 20 anos, vamos dizer assim. Talvez até mais, enfim. Mas desde o começo dos eventos da Cornet, enfim. Então isso me chamou muita atenção, porque eu peguei e falei, uma outra pessoa em curto espaço de tempo cruzando na nossa linha aqui do office, né? Isso é interessante, a gente precisa ter ela aqui para conversar, né? Assim, eu sempre fui meio precoce na minha vida, né? E aí você receber um título global antes de completar 40 anos de idade, eu acho que é uma honra. Claro. Não, enorme. eu acho que é uma consagração naquilo que você faz, um reconhecimento pela jornada, né? E acreditação do meu propósito. Justamente. Meu propósito realmente é ajudar as pessoas, eu não quero nada de em uma troca. maneira informal, de uma maneira... Exato, sem ter nada em troca. Eu acho que a mensagem que eu estou tentando passar, aproveitando que veio isso à luz agora, esse momento de Top Influencer, a mensagem que eu quero passar é: a comunidade de FM no Brasil, ela se conhece muito, as pessoas ali, uma está interligada com a outra. Eu acho que a mensagem que eu quero passar é: se ajudem. Eu acho que a gente pode melhorar a qualidade do profissional de FM no Brasil. Os que são mais sênior, que têm mais conhecimento e mais background, que pode compartilhar, eventualmente pode estar compartilhando com outras pessoas que precisam, que é o que acontece comigo. A pessoa me busca, olha, eu não sei, me ajuda, e eu vou lá e compartilho.
Então, Mas justamente eu acho que isso é importante. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp em Facilities e a gente percebe que esses grupos acabam surgindo por iniciativa de uma pessoa que realmente que não sabia, precisava de ajuda e foi montando o grupo e... Eu acho que vai além do grupo do WhatsApp. Porque no grupo do WhatsApp vem muito, você tem um contato do não sei o quê? Mas eu vejo que rolam conversas paralelas. Sim, acaba virando uma networking importante ali. Eu acho que sim. Tem muitos grupos que viraram associações, inclusive. Sim, Isso é maravilhoso. E a pessoa que colocou ali, ela fez, na verdade, porque ela foi uma visionária, ela entendeu que tinha necessidade de estar apoiando outras pessoas e ela precisou de apoio em algum momento e ela quis apoiar as pessoas. Então, isso é muito legal. Mas eu acho que vai além do grupo de WhatsApp e acho que não tem que necessariamente a gente esperar um grupo de WhatsApp virar uma associação e ter eventos. Eu acho que tem que partir de iniciativa própria das pessoas. Elas realmente não olharem só para o próprio umbigo quando estou falando da minha carreira. Eu acho que a carreira da gente, principalmente quando a gente é líder, a gente tem um propósito maior, que é mudar a vida das pessoas. Você tem o poder nas mãos de poder fazer a diferença na vida de um indivíduo ou vários. E eu consegui, em todos esses anos, apoiar muita gente. Então, para mim, isso não tem preço. Isso é muito satisfatório. Eu acho que a mensagem, para mim, é claro, meu propósito é claro, e é um convite que eu queria fazer para outros gestores e outros líderes aqui no Brasil, de que passem adiante o conhecimento, de que não quebrem essa corrente, continuem essa cadeia de compartilhamento de informações e apoiando as pessoas, porque isso é muito importante. A gente precisa apoiar as pessoas e melhorar o quadro, o mercado de FM no Brasil. Né? As pessoas elas precisam muito desse apoio. Tem, lembrando o Homem-Aranha, né, o tio do Peter Parker, né, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Alguma coisa mudou na tua rotina depois desse reconhecimento? Quer dizer, putz, agora eu vou ter que publicar mais no LinkedIn, eu não posso... Mudou. Eu não posso deixar de passar... Mudou porque agora eu virei... Antes eu era influencer... Informal. Agora virou influencer mesmo. Eu tive que colocar a carapuça, vestir a roupinha, né, a roupa do Homem-Aranha e sair mesmo. E criar uma rotina de publicação, como é que... Eu tento não criar uma rotina, porque nem tenho tempo para isso, mas eu tento manter uma frequência, né? Mas assim, a minha agenda ficou ainda, já era difícil, ficou mais difícil ainda, porque vem aqui, e você é chamada, e você é convidada, então você começa a ser vinculado a imagens de diversas empresas, porque elas vão te convidando e tal. Não que eu vou fazer uma propaganda para uma pessoa XPTO específica, mas você acaba sendo convidado, porque assim, é o engajamento da sua imagem, o engajamento da empresa, você faz um collab, né? E eu acho que todo mundo se ajuda. E eu acho que está tudo bem. Eu acho que isso é importante e é interessante. E quando você vai escrever o seu livro? Meu livro ele já está escrito. Agora é quando vai ser lançado. A gente não tem uma data específica ainda. É 2026. Livro. Não é meu. É uma colaboração no Mulheres Facilities, né? Coautora. Que é a segunda edição. Então teve a primeira edição, já está aí, já foi lançado. E aí a segunda edição está para sair no próximo ano. Eu fico imaginando assim, quando a pessoa tem um chefe chato pra caramba, e aí depois você cresce, vira influencer, você fala, que ótimo. A gente fala que é dar o tapa na cara da sociedade, a gente gosta, mas acho que não é a questão da vingancinha, é a questão do chefe chato. Eu acho que é a questão de que todo mundo sempre tem alguma coisa a aprender. Então, de repente, alguma pessoa não foi muito legal comigo nessa trajetória aí, e de repente veio, agora olha e fala, caramba. E ela realmente está sendo reconhecida e realmente está fazendo a diferença para as pessoas, e de repente eu não enxerguei isso no momento. Acho que é uma questão de mais aprendizado para outra pessoa, né? E eu assim, não ligo, acho que é vida que segue. Não, eu também acho, né? Porque assim, é o que eu sempre falo, né? Até um pé na bunda é bom porque te joga pra frente, entendeu? Então, nunca tive problemas com isso, né? Mas a gente entende que realmente para o setor
segmento é muito importante, acho que o que você alcançou, né? E aí, e do zero, e por mérito próprio, nunca Sim. fui a favorita de alguém. Sim, sim. Sempre foi o meu trabalho, o meu esforço, conciliar ser mãe solo e conciliar maternidade e carreira, que também é um ponto que é muito dolorido para muitas mulheres aqui no Brasil, né? Já que a gente falou ali da questão, né, de equidade de gênero. Nesse sentido, muitas vezes não existe equidade de gênero, porque você é mãe solo, é você e você, acabou. Então, é você dar conta de você formar o caráter de outro ser humano, Sim. ao mesmo tempo você ser profissional e ter suas entregas. E muitas mães também estudam, ou muitas mães chegam em casa, ela vai fazer comida, ela vai lavar roupa, ela vai limpar a casa, porque não tem uma empregada, uma pessoa que apoie, que ajude e tal. Às vezes é ela e ela sozinha, né? Então eu acho que também tem essa questão, eu acho que é importante. Agora, onde você está hoje, não sei se você pode falar a respeito, né, da empresa, mas assim, para eles foi importante esse reconhecimento? Foi, na verdade, é legal, porque eu sou muito sortuda que eu tenho um público interno acolhedor. Eu acho que a palavra é essa. Eu acho que eu acabei entrando no lugar certo, na hora certa. São pessoas que elas reconhecem muito todo o esforço que eu tenho colocado ali no ambiente para trazer um ambiente, vou dizer, inspirador, uma coisa que um lugar que as pessoas tenham vontade de estar, né? Não é aquela coisa de, eu tenho que ir para o escritório que eu tenho reunião com o cliente, não. Eu vou para o escritório porque eu tenho manicure, eu vou para o escritório porque eu tenho massagem, eu gosto de estar lá porque no momento entre uma reunião e outra eu posso dar uma relaxada, eu posso, então assim, quando veio esse título e as pessoas souberam e eu fui para os Estados Unidos e tal, aí eu voltei e o pessoal falou, nossa, que legal, e parabéns, e caramba, e você é famosa? Eu não sabia que você era tão famosa. Eu falei, calma, gente, menos. É um reconhecimento, mas faz parte do meu propósito e faz parte da minha entrega, né? Então é por aí. E as pessoas, elas são muito acolhedoras e elas são muito gentis comigo. Então eu tenho um público interno maravilhoso. Eu não posso reclamar de nenhuma das pessoas. Por mais que a gente, às vezes, coloque regras, tem que doutrinar um pouquinho, porque o escritório precisa disso, né? Precisa ter processo. Não adianta, não existe terra sem lei. Lugar nenhum no mundo, né? Então, tem que ter propósito. E as pessoas, elas respeitam. Por mais que, às vezes, você dá um puxãozinho de orelha, não pode. Mesmo assim, eles agradecem. Me param no corredor e agradecem. Me dá um abraço, fala, tá maravilhoso, obrigado pelo evento, adorei. Então, eu acho que é um momento muito bom e realmente esse reconhecimento deu um impacto ali e as pessoas, elas sentiram e elas reconheceram também. Quantas pessoas tem no escritório do que você está falando? A gente vive num formato híbrido ali, né? Então, não tem um público fixo, a gente não tem uma média de ocupação, inclusive, muito assertiva por conta do formato híbrido. É um escritório de vendas. Então, as pessoas, elas não ficam tanto tempo no escritório. A gente tem bastante público que a gente recebe externo, são clientes, então sim, as pessoas elas ficam lá com mais frequência quando elas têm clientes para estar recebendo, tem muito workshop, tem muito evento. Você teve um evento agora recente, né, que vocês organizaram lá. Tem vários. E aí é uma área específica, eu tenho meu cliente X, então eu vou trazer. E eles fazem, tem eventos maiores, tem menores. Treinamento e palestras. Muito, tem bastante. Eles organizam muita coisa para cliente. E aí eu, dentro da minha área de workplace, também a gente tem os nossos eventinhos, que aí o meu propósito é atingir o meu público interno. Sim. Entregar qualidade de vida para eles ali dentro do escritório. Então a gente faz sempre temática, alguma coisa ou outra, e o pessoal gosta muito. Sibeli, e na sua área de workplace, a quem você responde? Que área você responde dentro da organização? A gente tem uma área própria de workplace dentro da minha companhia. E o meu chefe fica em Nova York. Tá. Tem uma área que é... A gente tem uma área de workplace. Eu sei que tem lugares que você reporta para finanças, para RH. Lá em cima, aí a gente tem um SVP que é de finanças. Tá. Mas lá em cima, mas a gente tem toda uma estrutura de workplace dentro da companhia. Vocês têm arquitetos dentro da empresa? Não, terceirizados.
Não. Terceirizados. Não. A gente, arquiteto mesmo, se a gente tiver alguma mudança no escritório, a gente vai contratar uma empresa especializada. A gente não tem própria. E como é que é a conversa, por exemplo, com o RH, com TI, com outras áreas da empresa, para fazer com que o workplace seja realmente bom, efetivo? Eu tenho um approach muito grande com a liderança dessas duas áreas, né? Então, eu tenho um partner de RH aqui no Brasil, que ele é para a Latam, né? Então, essa pessoa me apoia muito quando os nossos propósitos casam, né? Como ele vê a questão também de saúde dos funcionários, em algum momento os caminhos vão acabar se cruzando e a gente tem que estar conversando e se alinhando para poder fazer uma entrega. Mesma coisa para TI, também eu tenho um approach muito grande com o líder global de TI. Como é um escritório pré-implantado, né, que acabou de acontecer, então às vezes a gente tem alguma divergência técnica e a gente precisa muito do approach dele, então às vezes ele viaja o mundo inteiro, às vezes ele vem aqui para o Brasil só para entender o que está precisando e para ele poder fazer a sintonia fina no escritório. Então a gente trabalha com muita harmonia ali dentro, entre todas as áreas. Falar um pouquinho de transição, assim, com a minha leiguice, digamos assim, dentro de FM você tem uma parte operacional indo para o conceito de workplace, que tem um operacional e tem um estratégico. E tem a parte de carreira, né, que você desenvolve uma carreira numa parte operacional e em determinado degrau você já tem uma visão estratégica. Começando com essa parte de carreira, como é que assumir uma posição estratégica em facilities sem conseguindo se desapegar das coisas cotidianas dos pobres mortais restantes de facilities? É difícil porque a operação ela está intrínseca, não tem como você desapegar 100% do operacional, mas tem algum momento na sua carreira que você tem que fazer uma virada de chave, que é importante você entender, separar o operacional mais cru da parte estratégica, né? E aí vai do feeling de cada um entender qual que é o momento certo de você fazer essa virada de chave. Para mim, quando aconteceu, foi um momento complicado, porque olhando lá atrás, quando eu era coordenadora e passei para gerente, foi difícil porque eu não conseguia entender quando que eu saio da operação e quando que eu começo a ver só a estratégia. E aí, depois, com o passar do tempo, tendo um pouco mais de feeling, eu consegui entender que aqui eu tenho que ser um pouco mais estratégica. Essas pessoas que estão abaixo de mim hoje, elas dependem de mim, a carreira delas depende de mim. Aí entra o modo coaching e a gente começa a fazer um trabalho de gestão de pessoas, de gestão de carreira. É sentar e ouvir essas pessoas, é entender o que elas querem para a carreira delas, o que elas querem para a vida delas e começar a fazer todo um desenvolvimento. Se você não entende o propósito da equipe, você não consegue desenvolver. E aí você entende que essa equipe corretamente direcionada e desenvolvida, aí sim, ela atua na operação para você e você consegue continuar focado na questão de estratégico, na questão estratégica, né? Então, eu acho que é muito isso, você conseguir direcionar suas pessoas de maneira correta para que você consiga, aos poucos, sair do operacional e você conseguir direcionar as outras coisas que são necessárias. Você tem que ir lá tocando, falando, toca o bumbo e o resto vai remando o barquinho, né? Que é uma apologia que o pessoal faz. E justamente é isso, o pessoal vai, rema, e o pessoal vai. Você tem que estar em sintonia. As pessoas têm que estar em harmonia. E você, como gestor, tem que ter esse feeling desse momento. E você sentir que no momento que está todo mundo direcionado, você conseguir fazer com que eles andem com as próprias pernas. Eu acho que é bem por aí. Tem algum outro curso que você planeja fazer? Meu Deus, eu já estudei tanto na vida. Eu tenho alguns cursos aí que eu quero continuar. Eu tenho alguns MBAs estratégicos que eu quero dar continuidade no próximo ano. Eu parei para poder tirar a certificação de CFM. Eu tirei esse ano, tá fresquinha, saiu do forno agora. Eu estava também fazendo um MBA em paralelo e eu tive que escolher entre um e outro. Aí eu falei, eu vou focar no CFM, porque o CFM eu tenho prazo para entregar.
E o MBA não eu consigo travar ele Consegue aqui travar e ele? aí Muito depois bom. eu dou continuidade. Então, tem alguns planos, sim. Tem planos para ano que vem, tem planos para o futuro. Porque a gente sempre procura melhorar o que... Sempre, Né? sempre. Aí você volta pro MBA com uma estrela, né? Olha, tá vendo? É shining, é brilhando Foi por total. uma boa causa. Com certificação nova, com top influencer, pessoal, nossa, eu estudo com a Cibele. E essas certificações, elas chamam bastante atenção. Né? As pessoas de outros países me chamam no LinkedIn, como que faz? Eu falei, gente, procura um representante do IFMA, mas de qualquer maneira sempre ajuda. Eu falo, olha, você está num perfil um pouco mais júnior, então eu recomendo essa. Você está num perfil mais sênior, então eu recomendo essa. E aí, mais detalhes, está aqui o site do IFMA, você consegue entrar em contato com eles. Eu também não posso falar em nome da organização, Claro. mas assim, eu dou um primeiro direcionamento, uma primeira recomendação. É interessante que você tem contato com muita gente que está começando também, né? Muitas pessoas me procuram, elas realmente estão ingressando na carreira, e aí elas falam, poxa, mas no que eu me especializo aqui? O que eu faço? Para onde que eu vou? Então, é importante essa questão de escuta. Por isso que eu gosto de marcar alguma coisa com a pessoa, ouvir, entender o que ela tem de propósito, o que ela acha que ela precisa melhorar. E aí ela conta a história dela, com base na história dela, eu consigo entender, olha, você pulou um pedaço aqui. Então, esse pedaço aqui que você tem que buscar, que você tem que estudar, que você precisa melhorar, para você poder chegar na próxima etapa da sua carreira. Então, acontece bastante, sim. Você acha que as pessoas que estão começando, assim, tá com muito gap ainda, com muitas lacunas, achando que já está mais para frente, carro na frente dos bois? O que você acha que seria a causa disso? Até porque às vezes a gente tem um feedback de algumas pessoas, né? A gente acompanha, em alguns casos, né? A pessoa entra na empresa, 6 meses depois ela já quer virar CEO, entendeu? Sim. E se não virou CEO, não está satisfeito e vai procurar. Então, assim, eu não estou falando que você tem que ficar. Meu avô trabalhou 40 anos na Matarazzo, entendeu? Então, assim, não estou falando que você tem que trabalhar 40 anos na Matarazzo, mas não vai ser 6 meses que você vai se tornar CEO da empresa. A gente tem histórias de CEOs aí que entraram como estagiário, né? E se tornaram CEO. Exato. Né? Não vou citar nomes, mas a Nestlé é um caso desse, entendeu? E como outros. Grandes empresas multinacionais acabam acontecendo. Então, assim, né? Onde está... Eu não vou nem falar que isso é da nova geração, que a nova geração não quer chegar lá no cargo de liderança, né? Eu acho que a nova geração ela quer ficar mais quietinha, chegar num patamar na carreira e sentar e curtir o momento, digamos assim. Eu acho que talvez uma geração para trás tem esse imediatismo. E aí eu falo por experiência de vivência com pessoas nas minhas equipes que chegou a acontecer de não, mas eu quero já estar lá no cargo de gerente. Pera, relaxa, respira, vamos lá. Deixa eu entender você. O que você precisa melhorar? XPTO. É isso aqui que você tem que melhorar. Para chegar lá. Eu vou te ajudar, eu vou te acompanhar. Mas isso leva tempo. Não é de um dia para o outro que você vai... absorver todo esse conhecimento. Porque, principalmente em facilities, muito do que te agrega a carreira vem da experiência na prática. Então, você vai fazer o quê? Vai acelerar o tempo? Vai colocar o botãozinho lá de acelerar e passar para frente? Não tem como. Então, teve casos de pessoas que eu ajudei. Algumas pessoas, elas param, escutam e elas falam, não, eu vou ter calma, sim, eu vou te escutar. E tem pessoas que não, quero pular e acabou. E sai se atropelando. Tem os dois casos, tem o case de sucesso de uma das minhas pupilas, que eu tenho muito orgulho, e que foi justamente isso. Ela morou muito tempo fora, e aí ela veio para o Brasil recomeçando, então ela entrou como recepcionista, então ela não era nem minha funcionária, ela era terceirizada, era quarteirizada pela minha empresa. E a gente sentou para bater um papo, porque eu achei que a menina tinha potencial, e ela era bem jovem na época e tal. E aí eu falei assim para ela, vamos lá, vamos jogar real. Me fala o que você quer. Se você quiser apostar na sua carreira, eu vou te ajudar. Mas me fala o que você quer.
Ah, não, eu acho que eu já tinha que estar ganhando tanto e estar no cargo, não sei. Eu falei, parou. Baixa tua bola. Você não sabe isso, você não tem experiência disso. Então é o seguinte, se você quiser, eu vou te ensinar, mas tome o seu tempo, tenha humildade. Não, tá bom. E aí passou o tempo, e aí depois eu mudei de localidade onde eu estava trabalhando, ela também mudou, depois a gente acabou se encontrando, acabei contratando ela para uma das minhas equipes, aí consegui também acompanhar ela nesse período, e ela foi crescendo muito rápido, porque ela realmente tinha potencial, né? E aí ela teve outra mudança de carreira, porque ela achou que também tinha que acelerar, depois ela entendeu que ela tinha que desacelerar de novo. E aí hoje ela está num cargo bem bacana, ela não está em facilities mais, ela está na área de finanças, mas é um dos meus cases de orgulho. Hoje ela senta comigo, conversa, ela fala, que bom que você me deu aquela sacudida naquela sala de reunião, aquela vez, porque eu precisava ouvir. E as outras vezes que você me aconselhou para colocar um pouco o pé no freio, porque é tudo uma questão de uma subida de degrau, é uma escalada. Isso vai com o tempo, isso demora. Então, obrigada por você ter me orientado e ter me guiado, porque hoje eu estou aqui porque você falou comigo naquela época e eu precisava ouvir. Tem pessoas que elas estão dispostas, elas estão abertas a ouvir. E são essas pessoas que decolam. Quando a pessoa está muito fechada, ela não está disposta a ouvir, ela vai ser reativa e ela não vai conseguir decolar. Então, eu acho que existe muito isso das pessoas que elas querem pular, mas falta um aconselhamento. E falta também, de repente, a vontade de ter a mente mais aberta para ouvir uma crítica. Humildade, né? Humildade e entender que eu não sou o dono da razão, eu não sou Deus, rei de tudo, que sei tudo, e amanhã eu posso ser gerente, diretor e o que for. Eu acho que é isso. Sensibilidade do líder de identificar o talento, né? A capacidade, sensibilidade, a empatia. Eu costumo dizer que tem líderes e líderes, claro, eu não estou aqui para criticar ninguém. Sim. Mas eu acho que para ser líder você tem que ter um certo feeling de conseguir fazer uma leitura da pessoa e identificar quais são os talentos daquela pessoa. Isso é muito interligado ali até com questão de gestão de pessoas, em RH e tudo mais. Então, é importante até você ter um conhecimento disso. Mas o feeling já está na pessoa. A gente fala de aptidão, né? Então, muitas pessoas eu consegui direcionar na carreira porque eu tenho esse talento para fazer essa leitura. Não estou dizendo que eu sou melhor que um líder XPTO, um ou outro, mas eu digo que é uma coisa minha, de conseguir identificar o que a pessoa tem nela de melhor e conseguir direcionar. Dentro de facilities mesmo, às vezes a pessoa ela tem mais potencial para trabalhar com soft services, outra tem mais potencial para ir para hard, outra não, eu vou ser eventos, outra não, vai para finanças, então, vai para outra área. Mas é você conseguir identificar o que ela oferece ali, quais são os maiores talentos dessa pessoa, que uma pessoa ela pode ter vários talentos, aptidão para muitas coisas, e você conseguir direcionar. E isso faz toda a diferença na carreira de uma pessoa. Eu acho que é um poder muito grande que um líder tem nas mãos, né? Porque é a diferença que você faz na vida das pessoas. Não, e também é uma coisa assim, né? É prazeroso, né? A gente conduzir, ver que a pessoa entra naquela jornada, né? É indescritível, assim. Eu lembro de algumas, olhando, né, todos esses anos, e aí eu lembro de algumas carinhas, assim, um ou outro, que estão super bem hoje. Eu não vou falar que é mérito da Cibele, porque isso graças a mim, porque eu sou... Não. Eu acho que às vezes é o empurrãozinho e para o lugar certo, não é para empurrar a pessoa do abismo e voa. Eu acho que é o direcionamento para cá ou para lá que a pessoa precisava para ter aquele estalo e desenvolver aquilo. E hoje eu vejo muitas das pessoas que passaram por mim, elas estão super bem na carreira, ou elas estão direcionadas, elas estão orientadas, elas têm um bom patamar de vida. Então, é um orgulho assim, que é imensurável. Então, eu acho que vale a pena, vale todo o meu propósito. E aparece muito candidatas a facility dentro da tua empresa? Não, dentro da minha empresa, como o core
é outro, é difícil. Tecnologia. Tecnologia, então, não. Enquanto a gente não tem. Tudo bem. Sibeli, a gente está chegando ao final. Pensei que ia ter umas 5 horas de duração. Ah, a gente ia o ficar papo aqui tá o dia bom. inteiro. Uhum. Caramba. A gente Poxa. adora quando o papo flui assim, gostoso, né? Não, e eu falei, eu gosto de compartilhar. Então, estou sempre aqui para compartilhar. Mas justamente isso. Virá A mais gente está vezes. chegando ao final. Eu gostaria que você compartilhasse algo de muito importante para quem nos acompanha, principalmente para o segmento, né, de FM. Eu acho que a mensagem primeiro é você está sempre buscando se atualizar, buscar. Não, todo mundo fala hoje de AI, novas tecnologias. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que é você entender qual que é o feeling do mercado no momento, o que está pedindo, o que você pode trazer e agregar para a operação. Essa é a minha primeira mensagem. E a segunda mensagem para os líderes, né? De continuar com o propósito de desenvolver as suas pessoas. E eu acho que tem tudo a ver com Facilities, porque a gente trabalha muito com o fator humano, né? E com a questão de entrega e de ambientes saudáveis para que as pessoas possam tá habitando. Então, eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra. Então, o propósito de você liderar junta com o fator humano, você desenvolve corretamente as suas pessoas, e essas pessoas, elas devolvem isso com uma entrega proporcionalmente muito boa. Então, eu acho que a mensagem é essa, não esquecer de olhar para as suas pessoas, e não importa também, eu não tenho como hoje eu não tenho uma equipe direta, uma equipe terceirizada. Olhar para o lado humano também, olhar para essas pessoas, o que eu posso também gerar de positivo para essas pessoas. Não são minhas funcionárias diretas, mas são minha equipe. Sim. E você Estão no teu workplace. Exatamente, faz todo o sentido, né, do enredo. Então, eu acho que são esses 2 pontos que são importantes. A gente tem que se atualizar e, ao mesmo tempo, a gente não esquecer do fator humano. Perfeito. Agora, para te provocar mais um pouco, você falou de inteligência... Falando de inteligência artificial, né, a IA. Como você enxerga hoje o IA para o mercado de Facilities? Eu acho que está muito novo, eu acho que ainda está começando. Existem já soluções que são mais aplicadas para a indústria, mas dependendo do propósito do seu cliente ou do seu ambiente de trabalho, existe uma entrega, tá? Existe, sim, a otimização da operação com IA, porque como em Facilities a gente tem que entregar tudo muito rápido, a gente consegue otimizar o propósito operacional utilizando inteligência artificial, tá? Mas eu acho que ainda tem muitas áreas a serem exploradas utilizando inteligência artificial, e eu acho que é só o começo. Sibeli, obrigado. Muito Obrigada obrigado pelo convite. Luiz, obrigado. Lima, Eu que obrigado. agradeço. Obrigado a vocês que nos acompanham e aproveite, faça inscrição no nosso canal e ative o sininho para receber notificação dos novos programas. Obrigado e até o próximo programa.